Então, vou colocar aqui para o... Estou organizando aqui para aparecerem as telas, que ele não faz muito automaticamente o que a gente precisa. Então, vamos lá. Último critério. Estão vendo o PowerPoint? Ok? Alô, pessoal? Está no PowerPoint? Então, vamos lá. O último critério, inovação, que é um critério que não é apresentado desta forma no livro do Slack. Ele é apresentado desta forma no livro do Eli Paiva, que eu comentei com vocês, que é a base dessa apresentação, mas o Eli Paiva trabalhou muito com o Slack, então as coisas têm um parentesco muito grande, como vocês perceberam, e essa ideia da inovação em separado é muito legal, na minha humilde opinião. Tá? Então, aqui que a gente trata de inovação, vocês estão tendo a disciplina de inovação nesse semestre. A inovação assim, a introdução de novos produtos e de novos processos, certo? De inovações de produto, quer sejam novos produtos, quer sejam novas versões de produto, quer sejam novos processos produtivos, te traz vantagens em duas situações muito claras e muito bacanas. A primeira delas, se eu sou uma empresa rápida na inovação, eu tenho a vantagem de ser o primeiro a lançar o produto no mercado. Ok? Todo mundo foi bem até aqui? Alô? Sim, sim. Certo? Então, qual é a vantagem? Eu desenvolvo mais rapidamente uma nova versão do produto, lanço no mercado e me posiciono como empresa inovadora. Certo? Os clientes me enxergam como o primeiro a lançar determinado produto. Então, vamos lá de novo. É um pouco cansativo, mas é o que todo mundo conhece, né? Nossa velha amiga Apple, certo? Eles foram inventores do conceito de smartphone? Não. Eles foram o primeiro, certo? Os primeiros rascunhos conceituais do smartphone são do final da década de 70, só que não tinha tecnologia suficiente para botar o produto no ar, certo? Mais ou menos quando surgem os telefones celulares, no final dos anos 70, já tinha gente imaginando que seria possível um negócio assim, só que a tecnologia de software e hardware não chegava nem a arranhar a possibilidade de um produto assim. Alô? Nós vamos ver um vídeo sobre o desenvolvimento do telefone celular, fascinante, provavelmente na aula que vem, quando a gente tratar de conceito de produto, onde vocês vão ver a evolução do telefone celular, não tanto do ponto de vista de produto em si, mas do ponto de vista de conceito. Certo? Percebam que as maiores inovações do iPhone não foram inovações tecnológicas no sentido de hardware. Certo? Tem uma... Opa! Só um minuto que está entrando a Júlia aqui. Só um instante, pessoal. Estou esperando a Júlia conectar. Ué? Ué. Vocês estão me vendo bem aí, pessoal? Sim. Alô? Ok. Aqui não sei por que a Júlia não entrou. Estou pedindo para ela entrar de novo. Então, nós estamos falando, então, por exemplo, da Apple. A Apple, ao ser a pioneira no desenvolvimento do iPhone, eles ganham a vantagem de serem reconhecidos, inclusive, como os inventores do produto, quando, no fundo, não são. Eu estou tentando colocar a Júlia para dentro do grupo aqui, e o bicho está meio resistente. Não me perguntem por quê. Ah, aqui, entrou a Júlia, legal, obrigado. Então, assim, por exemplo, a Apple claramente se coloca numa estratégia de velocidade de lançamento para poder se colocar com a imagem de pioneira, certo? Com as vantagens de percepção de mercado e nessa percepção de inovação, inclusive, na Apple,
a imagem de marca que isso constrói permite um considerável sobrepreço no produto. Todo mundo foi bem até aqui? Sim. Considerável sobrepreço significa números que podem chegar na casa de 5 vezes. Eu compro um Samsung parecido com isso aqui por uns R$1.000. Vou comprar na loja da Apple, custa R$5.000. E as pessoas pagam. Pagam. Todo mundo foi bem até aqui? As pessoas pagam. Certo? Então, por exemplo, a Apple, velocidade tem este elemento extremamente interessante. Vamos pegar uma outra empresa que trabalha em inovação de uma forma completamente distinta, certo? Algum de vocês já ouviram falar, quase todos já viram, mas ouviram falar da estratégia de posicionamento da Zara? Inclusive, tem um resumo onde eu comento a Zara. Um de vocês comenta algo no capítulo 2 e 3, que eu até comentei, estude o processo da Zara. Já ouviram falar da estratégia da Zara? Alô? Já ouviram falar da Zara? Como é que a Zara se posiciona no mercado europeu? Alô? Não. Eu nunca ouvi. Então, assim, a Zara é um caso fantástico. A Zara criou, ou seja, assim, um monte de gente faz isso hoje. Eles foram os primeiros. A Zara criou um conceito chamado fast fashion. Fast fashion é o seguinte, o mercado de moda se divide em dois grandes grupos, certo? O grupo chamado de alta moda, onde os franceses têm a mais absoluta liderança, que são as marcas que lançam produtos absolutamente exclusivos, pioneiros, que são as grandes maisons de costura francesas, certo? E eles também lançam produtos de consumo. Aí vai pensar Chanel, Prada e outras marcas absolutamente de luxo. Os franceses têm uma liderança inconteste no reconhecimento de marcas de luxo. Todo mundo foi bem até aqui? Certo? Louis Vuitton é um grupo francês. A César o que é de César. Os caras são muito bons nisso. Só que estas marcas, para conseguirem fazer dinheiro em maior escala, durante muito tempo criaram um conceito de coleções anuais do que se chama de prêt-à-porter. Prêt-à-porter é o prêt-à-porter, pronto para vestir. Todo mundo foi bem até aqui? O que é prêt-à-porter? Prêt-à-porter é a roupa que você compra na Renner, que você compra na própria Zara, que você compra em qualquer outro varejo. A roupa vendida no varejo. Prêt-à-porter significa, se você vai na Zara comprar uma blusa, alguém vem com uma fita métrica te medir para discutir ajuste da modelagem da blusa ou do vestido? Sim ou não? Não. Não! É isso aqui, meu bem. Se quiser, tem esse. Se não quiser, ou você leva e paga uma costureira para ajustar, ou não compra ou te vira com esse aqui. Tem 3 hipóteses, certo? Paga você o ajuste, usa do jeito que está, ou não compra, vai buscar em outro lugar. Ponto final. É assim que opera a Renner, é assim que opera a Pernambucanas, é assim que opera a Zara, é assim que opera a Brooksfield e praticamente todo mundo. Brooksfield, esse masculino de nicho, assim, certo? Brooksfield não é um bom exemplo. Tá? Assim que opera Beagle, as marcas, por exemplo, mais comuns, que Brooksfield tem uma linha de ternos, né? Esses caras têm uma linha de ternos onde eles operam um pouquinho de alfaiataria, assim, ajuste de alfaiataria. Tá? Então, deixa esses aí de lado. Todo mundo foi bem até aqui? Então, o prêt-à-porter, o cara te diz o seguinte, olha, na moda estão usando isso. Então, durante boa parte do século XX, o prêt-à-porter funcionava assim. As coleções das grandes casas francesas, das maisons francesas, ano passado, lançaram isso. Esse ano você compra isso aqui da gente. Todo mundo foi bem até aqui? Alô? Todo mundo foi bem até aqui? Então, as maisons francesas, as grandes maisons francesas, tinham 1 ano de vantagem sobre as lojas de varejo, que levavam meses para desenvolver linhas de produto equivalentes. Quem quiser ver isso, tem uma cena maravilhosa. Algum de vocês viu O Diabo Veste Prada? Sim. Tem a cena onde a guria está num blusão azul e a mulher diaba chega para ela e diz assim, isso não é azul, isso é fúcsia.
E se fosse azul, olha a grana que está dando. Porque isso aqui há 3 anos atrás foi lançado como fosse esse tom de azul. E aí, há 3 anos atrás, quem tinha grana nesse mundo comprava da Maison esse blusão. Depois ele foi para as Maisons de segunda linha e hoje ele compra em loja de departamento, meu bem, onde tu que é pobre compra esse negócio aí. Certo? Essa cena é engraçadíssima. Lembram dessa cena? Alô? Se eu encontrar no YouTube essa cena, eu vou deixar para vocês verem. Mas nesta cena, a editora de moda está dizendo para a guria que está entrando nesse mundo que o que tu está usando hoje foi alta moda há 3 anos atrás. Todo mundo foi bem até aqui? Alô? Alô, alô? Sim. Entendeu a cadeia desse negócio? Então tá. O que a Zara começou a fazer? A Zara, ao invés de comprar produtos lá na China, na Indonésia, em Bangladesh, o diabo 4, a Zara montou suas cadeias de fornecedores na própria Espanha, Portugal e Marrocos. Por que Espanha e Portugal? Porque são os países, fora a Grécia, que é um troço confuso para caramba para operar a indústria, Espanha e Portugal são os países de menor custo de mão de obra. Tá? Grécia, entre aspas, eu estou te falando em tom de brincadeira, mas estou sendo sério, Grécia não vale. Tá? Para operar a indústria barra pesada é complicado. Faz isso em Portugal que vai dar mais certo. Tá? Isso é a crença geral do mercado e isso prejudica muito os gregos. Tá? Então, o que acontece? Ao montar cadeias produtivas próximas, onde eu tenho confecção, fabricação de tecidos, fabricação de fio, tingimento dos tecidos, fabricação das tinturas para poder, né, dos corantes para poder tingir o tecido, fabricação de fio, fabricação do tecido, chegar no tecido final, tudo próximo e ter a confecção próxima. Isso você consegue fazer na Espanha, isso você consegue fazer em Portugal. Todo mundo foi bem até aqui? Alô? Sim. A estratégia da Zara foi montar cadeias integradas, onde? Vamos lá, de novo para a nossa figura aqui. Eu estou no PowerPoint? Deixa eu ver onde é que eu estou nessa vida aqui. Estamos no PowerPoint. Então, a estratégia da Zara foi fazer o seguinte. Vai um monte de fotógrafo lá no lançamento de moda da grande Maison francesa, ok? Bate foto, que todo mundo pode fazer, porque tem um monte de repórter de revista batendo foto daquilo lá, então não é crime bater foto de desfile. Todo mundo foi bem até aqui? Alô? Sim. Volta para a Espanha correndo amanhã de manhã, faz uma reunião com teus fornecedores, pega teus modelistas e, enquanto os teus modelistas estão desenvolvendo os modelos, teus fornecedores já estão desenvolvendo as tonalidades dos tecidos. E em 2 semanas, todo mundo viu bem, ou até menos. Alô, alô? Ouviram o prazo que eu estou dando? Em 2 semanas. Sim, 2 semanas. 2 semanas, os produtos de alta moda franceses estavam disponíveis baratos nas lojas da Zara, certo? Na Europa Ocidental inicialmente e logo depois na Europa toda. Os franceses ficaram virados em feras, porque agora as pessoas não precisavam pagar o sobrepreço do produto exclusivo, podiam comprar, um monte de gente comprava produtos muito parecidos na Zara, certo? Desgastando violentamente o sobrepreço da exclusividade das marcas francesas. Foi muito depressa nisso? Esse conceito da Zara é chamado de fast fashion. Transformou o dono da Zara, que não me lembro o nome, na maior fortuna da Espanha. Alô? Alô, alô? Todo mundo está me ouvindo para encerrar o debate, certo? Com isso, o dono da Zara é o homem mais rico da Espanha e um dos sujeitos mais ricos da Europa. Ponto final. Certo? É claro que um monte de gente entrou imitando. Hoje em dia, C&A opera nessa lógica. H&M, que não existe no Brasil, mas é muito forte na Europa, opera nessa loja com um posicionamento um pouco mais abaixo da Zara em preço e qualidade. Tá? Mas todo mundo opera nisso. E a vantagem de tempo de 1 ano das coleções francesas virou fumaça. Não existe mais. E é aí que a Zara, por exemplo, tem uma velocidade. O que a Zara faz?
certo? Dentro da vigência da própria coleção, a Zara consegue ter produtos concorrentes dos mercados de alta moda. Certo? Foi uma estratégia arrasadoramente vencedora, estudada por Deus e todo mundo, fantástica, e assim eu consigo velocidade na inovação. Então, eu posso ser a empresa que se destaca por ser inovadora ou a empresa que, numa velocidade fantástica, consegue incluir nos seus produtos as inovações dos outros. Tá? A Zara fez isso. A gente pensa em inovação no mercado tecnológico, né? Mas a Zara é um exemplo fantástico de inovação no mercado de moda. Todo mundo foi bem até aqui? Ah? Professor, mas a Zara também foi acusada de trabalho escravo. Né? Cara, as acusações de trabalho escravo contra o Walmart, as que eu vi me pareceram consistentes. Contra a Zara, as coisas ficam mais confusas. O que sim aconteceu, o que é chamado aqui de trabalho escravo, muitas vezes é chamado de comprar produtos, principalmente de Bangladesh, que tem uma, assim, da China, Índia e Bangladesh, onde as condições de trabalho são muito menos reguladas e beiram o desumano em alguns lugares, e sim, eu deveria colocar limites em algumas coisas, mas aconteceram duas coisas nos últimos anos. Então, assim, escravo, coloca, abre aspas, escravo, fecha aspas, e aí essa acusação vai ficar mais pertinente, porque anjos eles não são, ok? Mas eu vou trazer da Índia, China, Bangladesh, Vietnã, são os principais mercados fornecedores, tá? De produtos têxteis de baixo preço para a Europa e para Estados Unidos. Todo mundo foi bem até aqui? Eu vou trazer desses produtos, eu vou trazer desses mercados produtos um pouco menos sensíveis à moda. Conforme os preços muito menores desses mercados, assim, os compradores da Zara foram migrando para esses mercados, eles se deram conta que eles perderam a vantagem de velocidade. Porque se eu estou trazendo um produto de Bangladesh de navio, e só dá para trazer roupa de navio, porque não tem preço para trazer de avião, certo? Esse navio vai levar uns 2, 3 meses para chegar aqui. Então, a Zara começou a ver a estratégia de velocidade deles se esvair conforme eles foram saindo da Península Ibérica e Marrocos, que fica ali do outro lado, embaixo, né? Conforme foram saindo de Portugal, Espanha, Marrocos e foram se deslocando para a Ásia, eles viram a vantagem de velocidade deles se esvair. E o que aconteceu de uns 6, 7 anos para cá? Eles retornaram a ter as suas principais cadeias fornecedoras na Espanha, de novo, Espanha, Portugal e Marrocos, tá? Península Ibérica mais Marrocos, vamos dizer assim, para conseguir manter a velocidade, a vantagem de velocidade. E aí eles sim assumem custos trabalhistas maiores, sim, eles assumem uma regulação do mercado de trabalho bem mais humana, certo? E isso é compensado por uma redução no custo logístico, uma redução nos estoques e uma brutal redução na velocidade de entrega para as lojas. Todo mundo foi bem até aqui? Sim. Alô? Então, vamos chamar essa alegação de parcialmente verdadeira. Ela não é de todo verdadeira, mas ela também não é de todo falsa, ok? Tem que ser estudado com mais calma. O que sim aconteceu, isso eu ouvi de primeira mão por gente que foi visitar a Zara ano retrasado, é que eles se deram conta que estavam retornar às suas origens na Península Ibérica. Tá? A gente começou a aula falando nisso, podemos encerrar a aula falando nisso também, certo? A epidemia agora do Covid, que está nos colocando em aula pela web, certo? Está trazendo profundamente o questionamento se eu devo ter cadeias de fornecimento tão longas, submetidas a uma série de fatores externos e de riscos muito elevados, ou se eu deveria ter cadeias mais locais. E a Zara já tinha avançado para essas cadeias locais antes. Tá? Vou encerrar esse termo com um outro caso muito, muito, muito interessante. Tá? Alô? Um caso local de sucesso que é Lojas Renner. Alô? Todo mundo está me ouvindo? Sim, professor. Essa questão do trabalho escravo era extremamente importante. Tá? Ela é importante por 2 motivos. Primeiro, porque sim, ela é parcialmente verdadeira. Ok? 2, porque é cômodo para quem está do lado de cá simplesmente acusar o outro de trabalho escravo e não parar para ver o que esses caras estão fazendo de inteligente para conseguirem sustentar essa posição. Então, eu termino
essa é uma alegação perigosa, porque é uma alegação que pode te jogar na posição cômoda de não querer mudar e inovar, dizendo que o outro é desonesto no processo, ao invés de ver o que o outro está fazendo de inteligente que pode te colocar, que você pode imitar ou pode adaptar ou fazer diferente e ter vantagem em você. Todo mundo foi bem até aqui? Alô? Sim. Então, a grande pergunta é, dado que o outro está fazendo isso, o que eu posso fazer de diferente? Então, por exemplo, uma empresa que teve um sucesso muito grande vinculada a uma estratégia que eu chamaria de financeiramente quase que radical. Quando o governo Dilma Rousseff estava se esvaindo, vocês estavam entrando no segundo grau, há uns 3 anos atrás, certo? Que o troço estava se derretendo. Não vou entrar nas causas, isso muito a fundo, mas o fato é que a economia brasileira estava montando as situações que iam nos levar às condições de hoje. O dólar, num dado momento, lá por 2015, 2016, estava muito barato. O dólar estava por volta de 2,60, a metade do que está hoje. Todo mundo foi bem até aqui? Para as grandes empresas varejistas de moda, era infinitamente mais barato, muito mais barato trazer da Ásia do que produzir no Brasil. Ok? A C&A, sendo uma empresa internacional baseada na Holanda, os executivos deles fizeram lá suas contas e chegaram à conclusão que tinham que desativar todas as suas cadeias produtivas no Brasil. A C&A tinha dezenas de anos de Brasil, uns 40, 50 anos de Brasil, com N mais um fornecedores brasileiros montando sua cadeia produtiva. Certo? Alô? Certo. Então tá, eles simplesmente desativaram isso porque era mais barato trazer de fora com o dólar a 2,60. Tá? Eles sabem muito fazer contas de dólar, mas nunca estudaram a economia brasileira a fundo. Certo? Se tivesse estudado a economia brasileira, veriam que o Brasil, a cada 4, 5 anos, dá um grande pinote cambial, certo? Quando o governo quer travar a inflação via travar câmbio, certo? Ele gera um desequilíbrio de câmbio, falta de dólares, que termina saindo desse represamento com um strike, né? Com pimba, né? Na verdade, em bolsa se chama de spike, tchum, o dólar dá pulos monstruosos, deu um pulo monstruoso no final do governo Dilma, de 2,60 muito rapidamente para 3,50, quase 4, depois estabilizou em 3 e pouco, agora deu um segundo pulo de 5, e esse sim, um pulo calculado para poder voltar a viabilizar financeiramente a indústria nacional. Eu concordo plenamente com esse aspecto da política econômica do governo atual, mas isso é uma opinião pessoal minha. O fato é que, por um lado, C&A, ignorando que o Brasil passa por crises cambiais a cada 4, 5 anos, desde o final da Guerra do Paraguai, todo mundo ouviu bem isso? Desde 1865, alô? Quando o Brasil entrou numa crise de dívida, ainda na época com a Inglaterra, em libras esterlinas, para poder pagar os custos absurdos da Guerra do Paraguai, certo? Desde lá, o Brasil tem déficit cambial, certo? Periódico, certo? O país entra num período de fantasia, certo? Onde a moeda estrangeira é subvaluada, depois, pimba, quando vem a realidade, a moeda... Um instante. A moeda leva uma explosão. Em paralelo a isso, lojas Renner, certo? E sim, eu sou um cara, eu entro eu entro na lista dos admiradores do Galó. O Galó, estrategicamente, né, sendo brasileiro e conhecendo o mercado brasileiro, olha para o dólar a 2,60 lá para 2014, 2005, e chega e diz, cara, essa situação não é sustentável, eu não posso desmanchar toda a minha cadeia de fornecedores. O que Lojas Renner faz? Chega para os seus fornecedores, no momento mais crítico de câmbio artificial do governo Dilma Rousseff, e diz para os caras o seguinte, eu não posso comprar de vocês o volume que eu comprava antes, mas eu vou seguir comprando de todo mundo um volume suficiente para que vocês sigam operando com margens um pouco mais baixas, todo mundo vai se apertar, mas todo mundo vai seguir trabalhando. Todo mundo ouviu bem? Sim. Então tá.
Eles aguentaram essa situação assim. Então, Lojas Renner foi ter lucro, trazendo uma parte da sua produção de fora com margens elevadas, uma parte da produção era aqui dentro com margens extremamente baixas para poder se sustentar nessa situação de câmbio artificial. Esse câmbio artificial do governo Dilma, o que aconteceu? Certo? Quem estuda história sabe, explodiu. Olha que surpresa! Surpresa é vírgula. Pega qualquer livro de história econômica brasileira e tem os gráficos de explosões sucessivas do câmbio desde a Guerra do Paraguai. Certo? Então, quem é que é executivo com E maiúsculo e merece salário de executivo de primeira linha? Quem faz continha e diz está mais barato aqui, desativa toda a cadeia produtiva, compra de lá amanhã e vamos ver o que dá. Ou quem pega e diz, olha, historicamente esse troço nunca deu certo. Por que daria dessa vez? Essa que é a pergunta-chave. Resumo da ópera. C&A fechou quase tudo quanto é loja no Brasil. Uma delas foi, inclusive, uma grande loja que eles tinham no Praia de Belas. Eu não me lembro se a loja deles no Iguatemi ainda está aberta ou fechou também. Certo? Simplesmente, quando o câmbio explodiu para R$4, quando foi para 13,60, os caras já não tinham mais preço. Chegou no pico de 4 e pouco, quando estava dando impeachment da Dilma, os caras estavam fora do jogo, não tinham preço. Por quê? Porque se tu sai de 2,60 para 4, todos os teus produtos subiram mais de 60% de um dia para o outro. Quem trabalhando no mercado de prêt-à-porter, no mercado de moda, se você compra uma blusa, ela custa R$50, um dia você vai comprar uma blusa, ela custa R$50 na Renner, custa perto de 50 na C&A. 2 dias depois, ela segue custando 50 na Renner, custa 80 na C&A. Onde é que você compra a mesma blusa? Na Renner. Na Renner, acabou a conversa. Então, de um dia para o outro, os caras não precisaram levantar preços. Eles simplesmente, certo? Os preços se readaptaram, as margens voltaram e eles ganharam de presente, numa bandeja maravilhosa, a autodestruição do seu maior concorrente. Então, não foi a Renner que tirou a C&A do Brasil, foi a C&A que optou por sair do Brasil. Desculpem. Tá? Foi a C&A, bom passeio, amor. Tá? Desculpa, minha filha entrou aqui para pegar uma coisa, pessoal. Então, foi a C&A que optou por sair do Brasil por não fazer um estudo mínimo de política econômica. Nessa época, eu fui visitar um cliente, um provável cliente que não saiu o negócio, que o cara estava desativando uma linha de produção de um produto com muito reconhecimento de mercado, 50 anos de mercado, não daquele produto, mas daquela linha de produtos no Brasil, com fábrica própria aqui no Rio Grande do Sul. Os caras estavam desativando porque era mais barato comprar da China. Ok? E todo mundo sabia que o câmbio ia explodir. Certo? E a minha discussão com eles era, vamos nos reorganizar para viabilizar esse produto no Brasil? A decisão final da empresa foi, não, nós não vamos reorganizar, vamos desativar a linha e comprar de fora. E eu me lembro de perguntar para o gerente de produção, me diz o seguinte, mas esse produto chinês que vocês estão trazendo, que é mais ou menos equivalente ao nosso, o câmbio estava 2,60 na época. Certo? Era início de 2014. Todo mundo foi bem até aqui? Guardem esses números. O câmbio estava 2,60. Certo? Era início de 2014. A explosão desse câmbio, a explosão da política econômica inviável do governo Dilma Rousseff era só uma questão de tempo. Até as pedras do calçamento sabiam que alguma coisa ia ter que acontecer. Claro, eu não imaginava nunca, e a maior parte das pessoas não imaginava que isso seria via impeachment. Todo mundo achava que ia ser simplesmente um encilhamento cambial e o câmbio ia derreter numa crise econômica e num processo que poderia ter virado uma hiperinflação. Ok? Todo mundo foi bem até aqui? O que esse gerente me responde? E aí eu pergunto para o cara, qual é o ponto de equilíbrio do câmbio para trazer da China em relação a fazer no Brasil? O cara me olha e diz assim, 2,90. E eu fiquei olhando para o sujeito. Gente, a cara que eu fiz para o sujeito, eu perdi o negócio na hora. Porque eu não conseguia expressar, eu educadamente não expressei em palavras o tamanho da irresponsabilidade que eu achava uma decisão daquela. Todo mundo foi bem até aqui? Sim. Certo? Então, é assim que essas coisas se materializam. A última figura muito interessante, certo? A última questão muito interessante do texto é a questão de ciclo de vida de produto, certo? O modelo de ciclo de vida de produto, certo? É o modelo que passa por introdução, tá? Esta figura aqui, na verdade, aqui a gente está vendo inovação de produto e processo, a questão do ciclo de vida, certo? Isso é que nós vamos estudar bastante a partir da aula que vem, certo? Que as inovações, quando eu estou lançando um produto inovador, tá? Todo mundo está vendo o PowerPoint, né?
eu começo com uma grande inovação de produto. Tá? Como, por exemplo, lancei um iPhone, ele é uma coisa radicalmente nova. Depois de um tempo, eu não tenho muita inovação para lançar. O que os iPhones têm de inovação concreta nos últimos 5 anos? Mais resolução de câmera, mais memória, tela maior. Todo mundo foi bem até aqui? É claro que eu estou sendo um pouco grosseiro e tem melhorias de hardware e melhorias de software lá dentro, melhor gestão de energia, etc. e tal, mas não vai muito além disso, vai? Alô? Não. Não, isso não tem nada a ver com os primeiros iPhones, quando esse produto foi lançado, que você olhava um iPhone da primeira geração, da segunda, da terceira, e eles eram produtos bem diferentes, no sentido, eram produtos que, embora eles fossem o mesmo conceito, eles tinham evoluções de desempenho, evoluções de estrutura e de design que eram muito significativas. Então, a taxa de evolução do produto cai com o passar do tempo. Isso é normal em tudo quanto é produto. O que eu vou tendo com o passar do tempo? Inovação de processo, certo? Que é o que vai viabilizar meu produto ser produzido em maiores escalas, com menor custo e maior qualidade. Esta é a curva que, para a Tesla, todo mundo foi bem até aqui nessa inovação de processo? Esta é a curva que, para a Tesla, está sendo muito mais trabalhoso, operado, que foi para a Apple. Por quê, professor? Porque um automóvel é um produto muito mais complexo de fabricado que um iPhone. Não que o iPhone seja simples, tá? Mas, com de hardware, certo? Produzir 2 toneladas de automóvel dá muito mais trabalho de produzir 300 gramas de telefone. Embora o telefone, sim, tenha muita eletrônica embarcada, tá? Mas, cara, o automóvel tem muita eletrônica embarcada e muitas questões de estrutura e de gargalos de produção. Então, dá muito mais trabalho no automóvel do que dá no telefone. Por isso, este ciclo para eles se equilibrarem leva quase 15 anos, do que na Apple, em 2, 3 anos, estava resolvido. Todo mundo foi bem até aqui? Sim. Ok, pessoal? Hoje nos estendemos um pouquinho além do que eu esperava. Agradeço muito a compreensão e colaboração de vocês, ficando um pouco mais. Eu já vou colocar hoje à noite as leituras para a partir da semana que vem. A partir da semana que vem, a gente entra em produto, que é um tema extremamente interessante. Tá? Também vou colocar no nosso WhatsApp a questão de que as versões dos livros que vocês estão usando, a gente vai ter que unificar para ler os capítulos 4 e 5 da versão compacta, para poder todo mundo ter as mesmas leituras e ver os mesmos gráficos, que são extremamente importantes. Muito obrigado pela atenção e um abraço para vocês. Boa semana, pessoal. Valeu, Chicão. Boa semana. Fazer Diga, resumo pois não. semana que vem ou não? Como? Vai ter alguma atividade para entregar semana que vem? Sim, semana que vem vai ter o capítulo 4 do Slack. Eu vou colocar no WhatsApp para vocês daqui a pouco. Tá, pessoal? Tá ótimo. Beleza. Obrigada. Um Obrigado. grande abraço para Valeu. vocês. Até. Tá bom, Tchau, feito, tchau. obrigado. Tchau. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.